Caros amigos e irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Hoje, conforme os irmãos podem observar, estou aqui num cenário diferente, porque vim passar uns dias a trabalho aqui na roça e por isso um lugar um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a nos ver aí nos estudos. Inclusive umas flores lindas ali que a gente agradece a Claudinha, que cuida delas com muito carinho, com muito gosto. Então aí ajudando a enfeitar, né? Pra gente tentar fazer um vídeo da melhor forma possível. Bom, meus amigos, conforme a nossa programação, nós estamos começando os estudos do livro Paulo Estevam. Pois bem, o nosso capítulo é o capítulo de número 2 da primeira parte do livro. Antes da gente entrar no conteúdo dele propriamente, a gente gostaria de considerar o seguinte: o nosso estudo é muito singelo, é muito modesto. A gente nem pode falar que é um estudo aprofundado de Paulo Estevam. Certa feita, quando a gente estudou essa obra no Solar, a gente teve a alegria da visita do Haroldo Dutra Dias, e ele, comentando a introdução do livro, dizia para a gente que o livro Paulo Estevam é semelhante a uma cebola, onde a gente, às vezes, vai aprofundando, perdão, meus amigos, e tem várias camadas. E, às vezes, a gente faz uma leitura, fica numa camada mais superficial, ou se a gente relê ou lê com atenção, estudando, a gente consegue pegar camadas mais profundas, de maneira que a gente nem sabe quantas camadas tem ao certo. Tamanha densidade, tamanha beleza, tamanhas lições que o livro traz para a gente. Pois bem, nós não temos absolutamente a capacidade, né, de destrinchar e trazer tudo que o livro possui, porque isso é um aprendizado constante. Mas nós vamos fazer um esforço de trazer, além de relacionar ele com as nossas obras básicas do Livro dos Espíritos, com o Evangelho segundo o Espiritismo, tem também o nosso esforço de tentar comentar, tirando o proveito que o livro tem para nós. Tá bom? Então vamos lá. Nós vamos comentar hoje o capítulo 2, porque o primeiro capítulo, conforme foi visto, foi comentado, lido e estudado pelo Euler. O que a gente primeiro destaca, meus amigos, é o seguinte: a gente observa que esse capítulo já começa para a gente com uma forte carga emocional. A gente, ao ler, muitas vezes a gente entra na narrativa, entra na história, e nós somos tão tocados pela emoção, pela descrição que é feita com riqueza por Emmanuel, que a tendência nossa é marcar intensivamente as ocorrências dolorosas que são aqui descritas, o sofrimento dos personagens, e não nos atermos às demais informações, às outras, todo o esclarecimento que contém o capítulo. A gente que, quando lê esse capítulo, a gente dificilmente não vem às lágrimas, dificilmente a gente não se emociona, porque quando a gente vê o suplício sofrido, né, o sofrimento que atravessou Abigail, Gesiel e o seu pai, Jochadeb ou Yoredeb, que é, acho que, se eu não me engano, mais próximo à pronúncia da língua, nós observamos, meus irmãos, que a gente naturalmente se transporta para a situação. E a gente que hoje em dia tem tanto carinho por um paizinho, por uma mãezinha nossa, que a gente zela, ama eles muito, tenta resguardá-los, né, na sua saúde, na sua integridade, quer ver o bem, a paz e a alegria deles, a gente é muito tocado ao vermos aqui o quadro, especialmente em alguns momentos, né, quando, por exemplo, Estevão, já supliciado, fala com a Abigail, né? Abigail, o papai está expirando, ou seja, o papai está morrendo. Tem coragem, confia.
eu não consigo te acompanhar na oração. Faça por nós a prece dos aflitos. E aí, então, Abigail, num quadro maravilhoso, não obstante toda dor, todo sofrimento, reza, e aquilo ali tem um papel decisivo para ela, conforme nós vamos ver. Bom, meus irmãos, quando a gente pesquisa um pouco, a gente observa que existe em nós, criaturas humanas, uma tendência para que a gente registre com mais intensidade os quadros de dor e de sofrimento. Por quê? É algo instintivo da nossa herança reencarnatória, até mesmo para a gente se proteger de perigos e de ameaças contra a nossa integridade, contra a nossa saúde, contra a nossa vida. Ou seja, tudo aquilo que de perigo, de quadros ruins, negativos, notícias negativas, normalmente provocam, chamam a nossa atenção e muitas vezes provocam em nós uma certa curiosidade e nos marcam dentro dessa tendência de proteção, dentro dessa tendência instintiva nossa de nos proteger individual e coletivamente dos perigos. Tanto é que a gente observa aí que os noticiários, em sua maioria, eles têm essas notícias ruins, negativas, na maioria do seu conteúdo. Exatamente porque nos chama mais atenção. Só que se a gente ficar só nisso, a gente perde tudo que o capítulo tem, tudo que a lição tem a nos ensinar, a nos trazer. Então vamos lá. Esse capítulo é um capítulo relativamente curto dentro dessa obra, e a gente observa aqui que a gente poderia resumi-lo em 4 pontos, que é o seguinte. O primeiro, uma descrição da prisão, que é os primeiros parágrafos, mostrando para a gente o ambiente infecto, onde se tinha qualquer noção de dignidade e respeito à criatura humana. Tanto é descrito no início, como um pouco antes do julgamento, a descrição retorna, mostrando para a gente ali a presença de instrumentos de tortura, de sacrifício, de flagelação dos condenados, das pessoas que iam para julgamento. Depois, meus irmãos, nós temos uma segunda parte que é muito esclarecedora, que é o diálogo entre Gesiel e Abigail. Dele a gente tem muita coisa para absorver, tem muita coisa para aprender, para nos ensinar. Terceira parte, a gente tem a carga emocional mais forte, que é quando tem a parte do julgamento dos 3. Né? Os 3 vão à sala de julgamentos na presença do romano, da autoridade romana, que era Licínio Minúcio, e ali então que a gente vê a luta, o sofrimento, as dores que eles atravessam e que a gente de fato se emociona. E finalmente a gente tem, concluído esse julgamento, a gente tem uma descrição do suplício de Abigail, o que ela passou, encerrado aquela situação, até que ela chegasse num ambiente de segurança, de proteção, com amparo, com a misericórdia divina. Pois bem, nós vamos então pegar aqui a primeira parte, aliás, o diálogo entre Gesiel e Abigail, para que a gente então extraia daqui muitas lições valiosas para a gente. A gente vê que eles começam a conversar. Ao chegarem na cela reservada para eles, a cela ela era gradeada, o que era quase que um privilégio naquele recinto, porque a maioria eram corredores úmidos, escuros, a maioria nem sol, nem contato com a luz tinha. Então eles, ao chegarem naquele cômodo, naquela cela, sendo ela gradeada, primeiro o pai já estava cansadíssimo, se sentindo também envergonhado, e Gesiel, com todo carinho, preparou ali, naquela laje fria, preparou um cobertor, mais ou menos, que tinha lá, para que ele se descansasse. Tanto é que ele não participa do diálogo, não interfere, não opina, ele, premido pela situação, simplesmente deita e fica lá quietinho. E aí, então, eles, observando o céu estrelado naquela noite,
começam a comentar um com o outro da seguinte forma. Eles olhavam para o céu e Estevão então comenta se Abigail se lembrava das leituras que eles fizeram. Ao que ela lembra que sim, e ela inicia comentando e trazendo conceitos valiosos para a gente. Primeiro, na esperança deles ao observar o céu, na existência de uma pátria luminosa e distante, onde Deus consola os tristes e os injustiçados. Ou seja, meus irmãos, a gente começa a perceber aqui que mesmo entre o povo judeu já existia de forma clara a crença na imortalidade da alma. E era isso que sempre consolava e trazia fé àqueles corações que compreendiam a beleza dos ensinos que os profetas haviam trazido, que Moisés havia trazido desde os tempos mais remotos. Então, eles comentam de forma clara as esperanças que eles tinham ao olharem para o céu. E isso é interessante porque era antes das bem-aventuranças trazidas por Jesus, né? O mestre até então estava na terra, mas ainda não tinha, aliás, já tinha retornado para a pátria espiritual, mas eles não tinham qualquer contato, qualquer referência do Evangelho até então, mas já tinham no coração deles aquela certeza. Em seguida, a gente observa a postura deles em relação ao Pai. Como é bonito a gente ver a postura de dois filhos, de uma família equilibrada, de uma família bonita, conforme a descrita por eles, e a postura deles com o Pai. Quando a gente vê a descrição do primeiro capítulo, a gente observa o quanto o que eles viveram, o que eles estavam passando, estava relacionado à conduta do Pai, ou seja, as afrontas sofridas por ele. Ao deparar-se com os guardas romanos, as surras que tomou, as humilhações sofridas, as ofensas sofridas, e a dificuldade dele em perdoar, em relevar aquilo, tudo o que provocou dali por diante. Ou seja, o desejo dele de procurar por justiça, mesmo recebendo as ponderações dos filhos, especialmente de Jesiel, ele não conseguia superar aquilo, ou seja, ao ponto de fazer com que eles fossem presos e estivessem ali na iminência da morte, ou de um quadro tenebroso que eles ainda não sabiam, mas sabiam que seriam desgostos profundos. Mesmo assim, qual que é a postura deles com o Pai? De extrema indulgência, de extremo carinho, de extremo zelo e consideração com o Pai. E aí a gente observa o que era aquela época compreender e sentir o honrar pai e mãe. Ou seja, não compete aos filhos julgarem os pais. Pelo contrário, eles entendiam a situação do pai, principalmente no aspecto quando eles viam pela ausência da mãe, da companheira de Yoredeb, que se estivesse presente conseguiria demovê-lo de suas intenções, conseguiria fazer com que ele esquecesse aquelas afrontas, com que ele reconsiderasse seus pontos de vista, pelo poder persuasivo, pelo amor que ela trazia consigo, o que fica claro na continuidade desse capítulo. Então eles, longe de se agastarem, de queixarem com o Pai, de o acusarem de tudo, zelam por ele, cuidam dele e continuam tendo por ele o maior carinho, a maior consideração. Essa lição para nós, meus irmãos, é muito profunda. Mostra para a gente qual a postura de nós, quando entendemos o Evangelho, quando entendemos essas lições, temos que ter para com aqueles que nos deram a vida. Que às vezes se impuseram sacrifícios, lutas que a gente não tem capacidade, às vezes, de imaginar, para que a gente crescesse, se alimentasse, nos formássemos intelectualmente, moralmente, às vezes às custas de sacrifícios inimagináveis. Na sequência, a gente vê ainda, dentro desse diálogo de Estevão e Abigail, as palavras de Abigail, quando ela comenta da alegria em sofrer por Jesus. Aliás, da alegria em sofrer por Deus, porque o Cristo ainda não era conhecido por eles. Ou seja, a glória que se tem, a ventura que se tem, quando sofremos por uma causa nobre na vida. Quando sofremos sem macular nossa consciência.
sem macular o nosso espírito. Era o que ela dizia. Depois, meus irmãos, tem 2 pontos que Estevão depois e Gesiel aqui comenta, que a gente deve chamar a atenção, que é o seguinte. Ela pergunta: por que será que os filhos de nossa raça são perseguidos em toda parte, provando injustiça e sofrimentos? E ele responde: suponho, respondeu o moço, que Deus o permite a exemplo de um pai amoroso, que para educar os filhos mais jovens e ignorantes, toma por base os filhos mais experientes. Enquanto os outros povos amortecem forças na dominação pela espada ou nos prazeres condenáveis, nosso testemunho ao Altíssimo, pelas dores e amarguras, multiplica em nosso espírito a capacidade de resistência. Ao mesmo tempo em que os outros homens aprendem a considerar com nosso esforço as verdades religiosas. Gesiel tinha um conceito correto. De fato, o propósito dos sofrimentos que o povo judeu atravessava era para que eles não acomodassem nos prazeres, nas facilidades que a vida oferecia, eles enquanto povo judeu, para que as suas dores, amarguras, a sua capacidade de resistência e a sua fé em Deus ficasse demonstrado para a posteridade. Tanto é que o patrimônio do monoteísmo, da crença no Deus único, o patrimônio que Moisés nos legou pelos 10 mandamentos, e muito do que os profetas depois vieram interpretar e nos enriqueceram, mostra exatamente isso. E ficou como um legado que chega para a gente até hoje. Em seguida, meus irmãos, tem outro ponto que chama muito a nossa atenção, que era a demonstração de Gesiel, na crença na vinda do Messias. Isso aqui é muito interessante a gente ver, porque nem todo judeu acreditava no Messias da forma que ele viria, como ele viria, por quê? Por desatenção ao legado dos profetas. Agora, aqueles que tinham a devida atenção, o devido cuidado, registravam isso de forma correta. Ele dizia assim: mas eu creio no Messias Redentor, que virá esclarecer todas as coisas. Os profetas nos afirmam que os homens não compreenderão, entretanto, ele há de vir ensinando o amor, a caridade, a justiça e o perdão. Nascerá entre os humildes, exemplificará entre os pobres, iluminará o povo de Israel, levantará os tristes e oprimidos. Tomará com amor todos os que padecem no abandono do coração. Quem sabe, Abigail, estará ele no mundo sem o sabermos? Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura. Temos fé e a nossa confiança no céu é uma fonte de força inesgotável. Então, meus irmãos, a gente vê a crença no Messias de forma absolutamente correta por parte de Gesiel. E quando a gente vê o porquê que eles acreditavam, porquê que eles tinham essa crença de forma tão precisa como Gesiel ostenta, se a gente fizer uma pesquisa no Velho Testamento, nós vamos observar que tem várias referências à vinda futura do Messias prometido. Quando a gente pega, por exemplo, Isaías, a gente tem as evidências mais fortes e as narrativas mais precisas a respeito do Messias, do Salvador. Pegando, por exemplo, o texto de Isaías no Velho Testamento, na introdução do livro de Isaías, o comentarista bíblico põe assim: o livro de Isaías é o primeiro dos escritos dos profetas na Bíblia. E seu autor, Isaías, é geralmente considerado o maior dentre os profetas. E o texto dele, conforme comenta-se aqui também na Bíblia, ele foi escrito cerca de 700 anos antes do Cristo, já prevendo a vinda do Messias, do Redentor. Comenta ainda: ele conclamava o povo a abandonar a vida de pecado e o advertir do julgamento e da punição de Deus. Os últimos 27 capítulos apresentam-se cheios de consolação e esperança, enquanto Isaías descreve a promessa das futuras bênçãos de Deus através do Messias. Para os irmãos terem ideia, e como o propósito nosso é a gente ilustrar e fazer um estudo,
Quando a gente pega, por exemplo, Isaías, no seu capítulo 53, já um dos últimos capítulos do livro dele, ele comenta lá no versículo 7 assim, ó: Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro. Foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ou seja, falando a respeito do Cristo, né? Dos sacrifícios que a gente imporia ao Mestre. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Então aqui é um dos trechos onde fica claro o que seria feito, o quanto o povo imolaria o Mestre, o Messias. E tem várias outras referências. Se a gente faz uma pesquisa, por exemplo, promessas do Messias no Velho Testamento, as referências são inúmeras, são muitas mesmo. Por exemplo, tem um outro profeta, que é Miqueias, no seu capítulo 5, versículo 2, comenta, por exemplo, que ele nasceria em Belém. Então, eles sabiam, a crença deles é que o Messias nasceria em Belém. Comenta, por exemplo, em um dos salmos, o Salmo 22, 16, nos versículos 16 a 18, o seguinte: Um ajuntamento de malfeitores me cerca, transpassaram-me as mãos e os pés. A referência aqui, por exemplo, à crucificação do Cristo. Então, tem vários outros, meus irmãos. O Velho Testamento é repleto das promessas da vinda futura do Messias. E não é à toa que Gesiel demonstra isso para a gente. Agora, acima da leitura e da atenção aos profetas, o que a gente pode observar em Gesiel e Abigail era que eles tinham uma fé verdadeira. Recentemente, quando a gente fez alguns estudos a respeito da fé, nós nos lembramos, e a nossa grande referência enquanto espíritas é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título A Fé Transporta Montanhas. E nele, meus irmãos, no item 7, consta aqui, num texto escrito por Kardec, o seguinte: em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam. Trazem ao renascer a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. As segundas tudo têm de aprender. Entretanto, se fará, e se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. Ou seja, quando a gente observa o diálogo deles e a conduta deles diante das situações mais atrozes, dos sofrimentos mais intensos, a gente observa que eles já traziam com eles uma fé poderosa. Uma fé que era uma aquisição da alma deles, tanto de Gesiel quanto de Abigail. Tanto é que, ao final desse mesmo capítulo do Evangelho, já no seu item de número 12, a instrução de um espírito protetor, consta assim: o homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, ou seja, busca na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que não se chegue a vencer. Era de onde vinha a força deles. Especialmente de Gesiel, quando, ao iniciar o julgamento, ele tem um senso de renúncia extremo ao querer assumir a culpa do incêndio, da ocorrência na fazenda do questor romano, como sendo de responsabilidade dele, ou seja, um senso de renúncia, na certeza de que faria de tudo para proteger e para assistir seu pai. E então a gente observa que no meio de toda aquela luta, a postura deles de
não recorrer à revolta, de resignação, de entendimento, considerando que tudo estava na mão de Deus, que Deus estava velando e cuidando deles, como de fato aconteceu. Após a prece de Abigail, diante da morte do pai, a gente observa como que a misericórdia e a bondade divina atuam. E, baseando, para a gente comentar esse trecho, a gente pega, por exemplo, quando a gente vê sobre a prece, na pergunta de números 660 do Livro dos Espíritos, a gente observa o seguinte: a prece torna melhor o homem? Sim, pois aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro que jamais lhe é recusado, quando pedido com sinceridade. E foi o que a gente observou com Abigail. Após feita a prece dela, prece belíssima, com a qual nós vamos encerrar hoje, daqui a pouco, a gente observa que Deus sempre envia os seus prepostos, os seus mensageiros de bondade, de amor, nos meios mais hostis, nos meios mais difíceis, a gente recebe o amparo e assistência divina. E foi então que todos se comoveram diante daquele coração puro, daquela moça belíssima, que cantava com amor em referência ao seu pai, em louvor a Deus, pedindo a Deus que amparasse o pai, que amparasse igualmente o seu irmão. E eis então que aparece o soldado Justino, que a chama para fora da sala de julgamento, obedecendo a ordem do romano poderoso, de Licínio. E então a gente observa também que ele, como instrumento da bondade divina, fala com ela: minha filha, foge, sai daqui o mais rápido possível, aproveita o instante de a concessão recebida, porque eu também sou pai e sei o meio que você está. E aí daí para frente a gente vê tanto o suplício e o sofrimento dela, como igualmente a gente observa a bondade divina, que põe no caminho dela Sostênia, que era uma viúva da qual ela se lembrou, certamente por inspiração divina, e Sostênia encaminha até Ruth e Zacarias, sendo que, para poder chegar até a casa deles, ela anda até Sencreia. Quando a gente pesquisa a distância de Corinto até Sencreia, a gente observa que são 9 quilômetros. Então, ela fez uma jornada de 9 quilômetros a pé, após a morte do pai, todo o suplício sofrido pelo irmão, e chega lá já muito abatida, com uma febre altíssima, tanto é que ela, conforme encerra-se o capítulo, ela fica 3 dias entre a vida e a morte, extremamente debilitada, mostrando para a gente, meus irmãos, como que situações extremas como essa, no aspecto emocional, atacam o nosso equilíbrio físico. Ou seja, a febre dela era derivada daquela emoção fortíssima, dos sacrifícios, das lutas sofridas pelo pai e pelo irmão. E a gente vê, né, nessas figuras do capítulo, como que, por exemplo, já concluindo aqui o nosso comentário, meus amigos, como que, por exemplo, o pai deles simbolizava o judeu em sua maioria à época. Por quê? Pela dificuldade de perdoar, por querer fazer com que a lei de Talião fosse cumprida, né? Um legado de Moisés, da lei civil de Moisés, e daí toda a dificuldade que eles sofreram depois. Pois bem, meus amigos, são algumas das referências do nosso estudo, do nosso esforço, e nós vamos encerrar hoje, conforme dissemos há pouco, com os versos da prece de Abigail, que Emmanuel traz aqui para a gente com tanta beleza. Abigail, na hora extrema, ao invés de se desesperar, de acusar o romano injusto, prepotente, ela começa a cantar e a rezar com o maior amor, com a maior fé que tinha no coração dela. E ela dizia nos versos da seguinte forma, e com eles nós vamos encerrar fazendo a nossa prece. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos,
fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos do nosso erro, desse mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Querido Mestre Jesus, agradecemos ao Senhor a bênção do estudo, o amparo, a proteção recebidos, sempre em que a gente se esforça para poder compreender, estudar e divulgar essas belas lições. Rogamos ao Senhor, Mestre, que ampare e abençoe a todos, aqueles que nos ouvem, que nos acompanham com paciência. E pedimos, Mestre, que o Senhor ampare igualmente aos nossos lares, aos nossos entes queridos, aos enfermos, profissionais de saúde, nos tempos em que a gente vive, aos nossos irmãos desencarnados em decorrência da pandemia, que a bondade e a misericórdia divina se faça presente junto a todos nós. Conceda-nos, Mestre, sempre a oportunidade do estudo e que o Senhor sempre nos ajude e nos acompanhe nesses esforços singelos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, livrando-nos do mal, porque vossos são o reino e o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos. Saúde, paz, alegria a todos. E, para nossa despedida, uma frase que está presente aqui nesse capítulo. No final do diálogo de Gesiel e Abigail. Descansa. Não te impressiones com a situação. Nosso destino pertence a Deus.